Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. É sempre um privilégio, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Eu sei que vocês já conhecem, muitos já sabem, mas sempre fica aqui o nosso convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Fica aqui o QR Code para que vocês nos sigam e também os links logo abaixo. Aqui nós sempre disponibilizamos nosso calendário de lives, também todo o nosso conteúdo, de todo o portfólio de soluções da Brasoftware. Então é sempre também mais um ponto importante aí para vocês conhecerem. Tá bom, pessoal? Fiquem super confortáveis aqui e nos seguirem. Lembrando também, né, que essa live ela já está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro e participar aqui com a gente. É sempre um privilégio ter vocês com a gente. E também um outro ponto importante, pessoal, o chat já está à disposição para que vocês interajam com a gente, coloquem suas dúvidas, que no final eu volto aqui com a Érica, já está aqui a fotinho dela, com a Érica Dalbello, que é a nossa especialista, para poder compartilhar a dúvida de vocês, tá bom? Bom, então hoje nós temos aqui, mais uma vez, é um prazer, Érica, seja muito bem-vinda, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, para tratar, né, para poder compartilhar com a gente um pouco das soluções da Adobe, que tem um portfólio tão abundante, tão fantástico, e falando especialmente do Adobe Spark. Né? Seja super bem-vinda, Érica. É um prazer ter você e passo aqui a palavra. E no final me chama que a gente compartilhe aqui as dúvidas do pessoal. Excelente evento, Érica. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, muito obrigada a todos pela presença mais uma vez. Meu nome é Érica Dalbello, eu faço parte aqui do time de especialistas Adobe dentro da Abra Software. Para mim é uma grande honra fazer parte dessa iniciativa, né, que são as trilhas de capacitação. E hoje a gente vai falar de mais uma solução Adobe, né? Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez hoje, a gente já falou aqui sobre outros temas, como novidades da Creative Cloud, soluções da Creative Cloud, Document Cloud, Acrobat, Adobe Sign. Então, se você ainda não assistiu às outras apresentações, depois fica aí o convite, né, para conferir as gravações dos outros temas. Claro, assim como os outros fabricantes também, né, que a gente tem feito aqui uma quantidade bem bacana de conteúdo. Bom, mas vamos lá então. Hoje eu trouxe aqui uma solução chamada Adobe Spark, né? O Adobe Spark ele é um dos diversos serviços, né, que a Adobe oferece. Então, algo que já falei aqui antes, mas que é muito bacana de relembrar, de comentar. Hoje, quando você assina um produto Adobe, né, um software Adobe, você não está apenas assinando a questão do software em si, né? Não é apenas um Photoshop, não é apenas um Illustrator, não é apenas um Acrobat, né? Você tem direito também a uma gama de serviços muito interessantes, muito úteis, né, e importantes para justamente otimizar todo esse fluxo de trabalho, principalmente aqui envolvendo criatividade, tá? Então, hoje o Spark, eu vou falar aqui um pouquinho do Spark, e ele engloba muito essa questão da Creative Cloud, né, que é o assunto criatividade. Né? Então, aqui, essa é uma live que ela é feita para qualquer pessoa, seja você de qualquer área, seja você de criação, seja você de qualquer setor. Ah, não, eu não trabalho com criação, eu trabalho com RH, ou eu trabalho com qualquer outra área, você pode também utilizar o Spark, tá? E vocês já vão conhecer um pouquinho do porquê. A primeira informação, que é muito interessante também dizer, eu trouxe aqui logo no início, é que a Adobe agora em junho passou por uma remodelagem na identidade, né? Então a gente tem aí vários aplicativos com nova identidade, com novo logo, novas cores, inclusive, né? O Spark é um deles. Eu trouxe aqui só para a gente conhecer como era o antigo, né? Porque ele realmente ainda aparece em alguns lugares, né? Então essa atualização ela está acontecendo, em alguns lugares vocês ainda vão ver essa identidade antiga com esses tons de amarelo, de mostarda, mas os novos já têm esse novo tom aqui de vermelho.
tá? Então, já coloquei aqui justamente para saber identificar. Bom, e o que é o Spark, né? Quem é esse cara? O que o Adobe Spark faz, né? Por que a gente veio falar sobre ele aqui hoje? Como eu comentei com vocês, o Spark, ele é um dos serviços da Creative Cloud, né? Ou seja, existem vários outros serviços além dele, e ele nada mais é do que uma plataforma, né, justamente para você poder criar conteúdo, né? E que tipo de conteúdo que a gente pode criar? Ele é dividido aqui em 3 partes. Então, primeiro a gente pode criar conteúdo de uma forma geral para as mídias sociais, né? Então ele tem lá parâmetros já com resoluções já prontas para Instagram, para Facebook, para Twitter, Pinterest, LinkedIn e tudo mais. Ele também possibilita criar conteúdos web, links, né, páginas web, eu já vou mostrar isso para vocês também, e vídeos curtinhos, né, e também essa parte de vídeos é algo que eu vou abordar um pouquinho também no final. Então a gente consegue ter essa possibilidade de criar essas 3 gamas de conteúdo. Por que ele é incrível? Né? Um ponto aqui que é muito importante, que torna o Spark incrível. Ele é fácil de usar. Né? Ou seja, ele não requer nenhum conhecimento avançado, né, de design, de composição, justamente por quê? Justamente porque ele traz já templates, né, o que a gente chama aqui de modelos, e layouts automáticos já prontos, né? Ou seja, são aqui cerca de quase 30 mil modelos, né, disponíveis para utilização, ou seja, onde eu consigo, através desses modelos, criar o meu conteúdo de uma forma bem prática, bem rápida. Então, imagina só a situação, né? Por exemplo, agora que a gente está nessa questão da pandemia, mas o que era muito comum antes, a gente levar muito tempo, muitas vezes, no trânsito, ou em filas, né, aguardando alguma coisa. São momentos onde, se você tem um insight ali, teve uma ideia, nossa, eu acho que dá para a gente criar um e-mail marketing, dá para criar um banner, alguma coisa, enfim, qualquer assunto, você já pode rapidamente criar ali algo pelo celular, pode já ser o conteúdo final mesmo, ou mesmo pode ser realmente uma ideia para você passar depois, de repente, para um setor de criação, mas algo que você já consegue criar via celular, via qualquer dispositivo, né? Eu falei aqui do celular. O Spark, ele pode ser acessado tanto via aplicativo quanto via web, né? Então, a gente tem aí ainda algumas diferenças de questão de fabricante, né? Então, por exemplo, para o iPhone, a gente tem um aplicativo para cada solução, então a gente tem o Spark Post, o Spark Video e o Spark Page. No Android, a gente tem apenas o Spark Post, né, que é hoje o dos 3 é o mais utilizado, mas na web a gente consegue acessar todas as variantes, todos os recursos, tá? Coloquei aqui também que ele é uma solução gratuita. Como assim? Como assim, né? Isso aqui é uma coisa muito bacana também. Então, como assim ele é uma solução gratuita? Se você hoje não possui nenhum aplicativo Adobe, isso é algo muito bacana da Adobe também, né? Você tem essa possibilidade de utilizar diversos aplicativos mobile, né, de forma gratuita, ou seja, claro, ele não vai ter 100% das funcionalidades, né, alguns recursos eles ficam bloqueados, mas você tem essa possibilidade de já utilizar e de extrair grande parte dos recursos do Spark, tá? Então isso aqui é muito bacana. Quem é assinante Creative Cloud, né, quem tem algum produto Adobe, já tem direito ao Spark com os recursos Premium, ou seja, que é o Spark completo, tá? E o que seriam esses recursos Premium? Deixa eu só passar aqui. Os recursos Premium, eles estão primeiro na questão de você poder trabalhar em equipe, né? Então, quando você é assinante de alguma solução Creative Cloud, de alguma solução Adobe, você pode, por exemplo, começar esse projeto, né, compartilhar ele com mais alguém do seu time, da sua equipe, e essa pessoa complementa, né, completa ou altera alguma coisa, altera alguma cor. Então, vamos supor, eu sou responsável aqui por criar o texto, por criar, né, aplicar essa informação, e a outra pessoa é responsável pelas imagens, né? Então, esse trabalho em equipe, principalmente agora, nessa época de pandemia, né, ela é muito bacana, ela é muito interessante, essa época de trabalho remoto, né?
por assim dizer. Então, a gente consegue ter essa integração, essa interação entre a equipe de uma forma muito bacana. A gente tem também a questão das fontes do Adobe Fonts, né? Então, para quem não conhece, o Adobe Fonts é outro serviço também, né? Que é uma ampla biblioteca de fontes que você pode utilizar. E tem a questão das marcas personalizadas também, né? Então, quando você usa a versão gratuita, ele vai ter uma marquinha, uma marca d'água pequenininha no canto, Adobe Spark. Né? Quando você é cliente, ele já tem essa possibilidade de criar já padrões personalizados. Então, por exemplo, aqui na Brasoftware a gente usa as cores, né, da Brasoftware, do logo, então eu já consigo criar padrões que utilizem esses parâmetros. Né? Então, dessa forma, você pode criar modelos, criar conteúdos profissionais de uma forma bem ágil, né, bem prática. Como eu falei aqui, o acesso ele é via navegador ou via mobile, ou seja, a gente tem aqui esse controle totalmente interativo, né? Então, o que a gente precisa? De internet. Então, eu posso facilmente, realmente, começar o meu projeto em um lugar e continuar no outro, e vice-versa, né? Então, começo no celular, continuo no computador. Começo no computador, continuo no celular. Ou no tablet, enfim. Então, isso realmente é algo muito bacana. Aqui eu coloquei a tela, mas eu já vou abrir para vocês, né? Então, é uma tela bem intuitiva, já vou mostrar aqui. Aqui a questão dos sistemas operacionais, né, mobile. Então, no iPhone, a gente tem essas três versões, né, o Spark Post, o Spark Video e o Page, e no Android, o Spark Post. Bom, uma outra questão muito bacana, pela qual o Spark é uma solução incrível. Hoje é uma solução que tem sido usada de uma forma bem bacana pelas instituições de ensino. Né? Então, se você for professor, se você, ou mesmo aluno, né, de uma instituição de ensino, o Spark ele traz uma gama de possibilidades muito grandes. Né? Então, a gente tem aqui diversos casos, né, de escolas onde, por exemplo, já vem sendo utilizado há alguns anos, mas agora nessa época de acesso remoto, por exemplo, um aluno pode desenvolver um trabalho, né, uma apresentação via Spark, né, via Spark Page, por exemplo. Então, ele coleta todas as informações, né, e consegue apresentar dessa forma. Ou seja, aqui a gente tem justamente uma nova forma de apresentar, né, os seus conteúdos. Então, hoje a gente tem um crescimento muito grande, por exemplo, do uso de vídeos, do uso de áudios, né? Então, por exemplo, quando eu gravo um vídeo aqui no Spark, eu posso criar um vídeo baseado tanto em fotografias, tanto em cenas curtinhas, e eu posso depois gravar minha voz em cima, né? Então, isso tem sido muito utilizado pelas escolas, porque é uma forma dos alunos se expressarem, né, uma forma deles apresentarem algum conteúdo, e totalmente nova, totalmente diversificada, né? Então, aqui isso desenvolve o que nos alunos, né? Tanto essa parte de comunicação, de criatividade, né, de pensamento crítico, de colaboração. A gente tem um ranking, né, de estudos da questão educacional que mostram que justamente essa questão da criatividade, né, esse fator criatividade, ele vem sendo cada dia mais um diferencial, cada dia mais requisitado, né? Eu coloquei um exemplo aqui, um dos exemplos, tá? Existem vários exemplos que justamente na Inglaterra, numa escola primária de Tottenham, algumas crianças realizaram seu próprio festival de cinema. Né? Então, até com direito a tapete vermelho e tudo mais. Né? Ou seja, aqui foi um projeto muito bacana para já envolver, né, crianças mesmo a produzir algo totalmente novo, totalmente diversificado, né? E claro, exercendo aqui todo esse fator criatividade, todo o fator pensamento crítico, né? Todo o desenvolvimento do aluno. E isso aqui é um exemplo, eu coloquei um exemplo, mas o que é muito bacana, que é um fator muito amplo, né? É um fator que pode envolver aí diversos assuntos. Então, por exemplo, aqui na Brasoftware, a gente utiliza bastante o Spark, por exemplo, para divulgar alguns conteúdos, né?
Então, aqui o Spark, por exemplo, eu tenho páginas com assuntos importantes, né? Ou seja, uma apresentação de um produto, seja alguma informação ou uma curiosidade, alguma nova informação, a gente utiliza aqui o Spark para apresentar esse conteúdo, né? Então, ele vem trazendo aqui de uma forma bem ampla. Bom, uma outra questão importante também, deixa eu só pegar minha água aqui, que a garganta já deu uma falhadinha. A Adobe também está desenvolvendo essa questão do caminho da aprendizagem, né? Então, por exemplo, aprender a produzir um vídeo, criar um vídeo, né? Há alguns anos atrás, falar em criar um vídeo era algo até assustador, né? Nossa, mas eu vou ter que aprender a mexer com vídeo, né? Então, por quê? A gente conhecia, né, o Premiere Pro, então é um aplicativo super interessante com a questão dos recursos, super completo, né? Existe aí uma infinidade, uma amplitude de recursos fantástica, mas é um aplicativo que requer o quê? Requer justamente um estudo, requer uma dedicação, né, para ter esse conhecimento. Então, o que a Adobe está fazendo hoje? Ela está ampliando as possibilidades e os caminhos para essa aprendizagem. Tá? Então, por exemplo, para quem quer aprender, hoje em dia com as mídias sociais, a gente tem essa questão de que tudo é muito ágil, tudo é muito rápido. Então, se você precisa criar um vídeo, algo curto, algo mais simples, algo instrutivo, sem grandes efeitos, você não precisa necessariamente de um Premiere Pro, né? Você pode fazer isso por outros caminhos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Spark Video, né, que possibilita a criação de vídeos curtinhos, né, que possibilita justamente a produção desse conteúdo através de fotos, através de pequenos takes, né, me possibilita gravar a voz depois. Ele tem já uma biblioteca de músicas, tem uma biblioteca de ícones muito bacana. Quando a gente precisa de um algo a mais, a gente tem o Premiere Rush, que é justamente uma versão mais resumida do Premiere Pro e uma versão mais avançada do que o próprio Spark Video, né? E também não requer um equipamento com uma super placa de vídeo, né? Então, e depois, quando a gente precisa aí de efeitos especiais, de ajustes mais específicos, a gente vai para o Premiere Pro. Ou seja, esse caminho de aprendizagem, ele tem ficado muito, muito interessante, né, de seguir. Então, por exemplo, com o Spark Post, antes de ir para o Illustrator, a gente pode começar a criar conteúdos com o Spark Post, né? Depois ir para o Illustrator e InDesign. Então, isso é algo muito bacana. Bom, eu já falei bastante, já fiz uma boa introdução aqui. Então, agora é hora de ir para a ferramenta, que eu acho que essa é a parte mais legal, né? Então, vamos lá, vamos criar juntos. Eu coloquei aqui justamente para conhecer a solução, conhecer essa ferramenta que é tão bacana, que é tão interessante. Bom, eu vou passar aqui a minha tela. Ok. Eu tenho aqui a tela do Spark, né? Então, como que a gente acessa o Adobe Spark? Opa, deixa eu só voltar aqui, legal. Então, como que a gente acessa o Spark? Simplesmente spark.adobe.com. Nada mais. Só isso, simples assim. É assim que a gente acessa o Spark, tá? Aqui no navegador, eu já vou abrir também aqui o celular, mas aqui pelo computador acaba sendo um pouco mais prático, um pouco mais fácil de visualizar, tá? Então aqui, quando a gente entra, a gente vai cair nessa página inicial, tá? Então, o que é essa página inicial, né? Essa página inicial, ele me traz o quê? Primeiro, o que eu quero criar, né? Então, ele já me traz aqui alguns padrões, né? Para começar, então, eu preciso de um Stories para o Instagram. Né, ele já tem aqui o tamanho, o formato, a proporção correta. Ah, não, é uma publicação, ou é algo para o Facebook, quero fazer uma montagem de fotos, uma apresentação que é uma página da web, um vídeo. Então, eu tenho já algumas ações, alguns atalhos, né, para a criação. Ok? Aqui embaixo ele me traz alguns projetos recentes, né? Então ele traz aqui alguns dos últimos projetos que eu criei. Então, por exemplo, para falar sobre essa live, eu já postei no meu Instagram, por exemplo, né? Fiz aqui algo em 5 minutos,
2 minutos, é algo muito rápido, para falar sobre a live, né? Já vou abrir aqui para vocês. Aqui eu tenho também todos os projetos, né? Então, aqui eu consigo visualizar tudo que eu criei e eu consigo filtrar também por tipo, né? Então, eu quero ver tudo que eu já criei como uma página na web, né? Então, aqui eu tenho as últimas páginas que eu criei. Não, eu quero ver tudo que eu fiz como post, né? Então, a gente consegue aqui filtrar também esses conteúdos. Além disso, eu posso criar pastas também, né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma pasta para deixar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui posts sobre a live, né? Então, você cria o assunto que você quiser para organizar, né, esse conteúdo, ok? Legal. Bom, e como que a gente começa, né? Como que eu crio um conteúdo pela primeira vez? Eu vou voltar aqui na página inicial. Aqui em cima eu tenho uma barrinha de busca, né? Ou seja, eu quero começar a minha criação já com algum modelo de algum assunto, né? Então, como que a gente pode começar a criar esse conteúdo? Eu posso digitar algum tema aqui, por exemplo, aqui educação. Vou buscar já por algum tema. Ele vai me trazer aqui modelos, templates relacionados de alguma forma à educação. Então, olha só, esse tema aqui, por exemplo, ele tem aqui alguns elementos, alguns ícones já relacionados à educação, né? Aqui eu tenho também um tema que tem justamente um computador, tem um texto, tem uma outra abinha. A gente tem alguns temas aqui que eles têm esse íconezinho amarelo no canto. O que é esse íconezinho? São temas que são exclusivos para quem utiliza o Spark Premium, ou seja, para quem é cliente Creative Cloud, ou um single app, ou Spark, por exemplo. Tá? Então, a gente pode ir navegando aqui, a gente pode passar por inúmeros temas, né? São realmente a variedade de assuntos que a gente tem aqui é muito grande. Na verdade, eu levo mais tempo para escolher aqui qual tema que eu vou utilizar do que simplesmente para criar esse conteúdo, tá? Então, por exemplo, eu vou começar por esse primeiro. Eu gostei bastante desse primeiro, acho que essas cores vão combinar, inclusive, aqui com as cores Brasoftware. Então, eu vou aqui editar esse modelo para começar a criar esse conteúdo. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim aqui na plataforma esse modelo justamente com os elementos editáveis. Né? Então, legal. Estou aqui com o modelo aberto. Aqui do lado direito, eu tenho todas as ações que a gente pode fazer. Primeiro, eu vou renomear aqui. Então, vou renomear. Isso é uma prática importante para uma questão de organização, né? Então, eu vou colocar aqui exemplo live 2907. Ok. Então, eu quero começar aqui. Perceba que eu não estou com nenhum elemento clicado, né? Eu estou com o arquivo inteiro aqui aberto, né? Então, aqui eu tenho algumas opções. Primeiro, são os modelos. Então, se de repente agora eu olhar e falar, não quero esse, eu posso escolher um outro. Eu tenho aqui o design, né, que também traz alguns outros elementos, né, algumas outras ideias de composição. Eu tenho aqui as cores. Então, de cara, ele tem uma paleta. Então, ó, cores atuais. Ele tem essa paleta aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso alternar as cores dessa paleta. Então, eu vou clicar aqui em embaralhar. E ele vai pegar essa mesma paleta e ir trocando essas cores. Perceba que ele troca também as cores de efeito na foto, né? Ou seja, por que ele é um layout inteligente? Porque ele justamente ambienta, né, o filtro aqui da minha foto para justamente combinar, né, com esse material. Mas, Érica, nessa paleta aí não tem nenhum tom de azul, né? Eu vi que apareceu ali um tom de azul. Justamente por quê? Porque o azul aqui é um tom complementar a essas cores, né? Então, a gente pode fazer até uma outra live só para falando sobre o Adobe Color, né? Que é uma ferramenta também muito bacana para a gente criar essas paletas de cor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas opções, né? Deixa eu deixar aqui, deixa eu ver. Vou deixar nessa daqui, ok. Então, por exemplo, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma paleta que eu criei só para Brasoftware, né? Então, eu upei o logo Brasoftware e ele automaticamente criou uma paleta com as cores do logo,
né? Então, de repente, eu posso falar, não, eu quero usar aqui os tons BraSoftware, né? Então, dessa forma, eu tenho uma variação de opções, né? Tenho aqui essa variação de opções, posso navegar entre elas, né? E daí escolher uma delas justamente para trabalhar. Ou ainda posso usar várias outras, ou ainda assim, se, por exemplo, eu não gostei de alguma dessas cores, eu ainda consigo, por exemplo, alterar, né? Consigo alterar manualmente cada elemento, né? Consigo fazer uma grande variedade de interações aqui. Então, por exemplo, venho aqui em Layout, aqui eu tenho que outra opção? Bom, ele está com um layout aqui já específico, nesse caso eu tenho uma foto e 3 textos, né, e 3 blocos de texto. Eu consigo também modificar isso, né, então ele já tem um aqui, eu consigo ir selecionando outros, né, então eu vou testando, né, outras composições, de repente quero fazer algo e aplicar mais 3 fotos, né, enfim, a gente consegue fazer aqui uma variedade de composições muito grande, que de repente, se eu for fazer isso, né, se eu for começar essa ideia via um Illustrator ou InDesign, eu talvez leve um pouco mais de tempo, né? Então, aqui vou só desfazer o que eu fiz para voltar no original. Legal. Então, aqui a gente tem os layouts que a gente pode modificar também. Esse template que eu escolhi, ele já veio com um tamanho, mas eu posso redimensionar. Então, ele veio aqui com a proporção modelo retrato do Instagram. Legal. Ah, não, eu acho que eu quero fazer no modelo quadrado. Então, eu simplesmente clico aqui no modelo quadrado e ele automaticamente já redimensiona, né, os elementos para mim de uma forma que não fique nenhum elemento jogado para fora. Eu não tenho que readaptar tudo isso de novo, né? Não tenho que mudar tudo isso de novo. Então, não, agora eu quero, acho que na verdade, na horizontal. Então, ele adapta o conteúdo para mim, tá? Aí tem vários padrões aqui, né? Ele já traz alguns padrões pensando em mídia social. Ele traz formatos para impressão também. Então, isso que é muito bacana. Olha como ele é amplo, não é apenas para a mídia social, né? Eu posso, de repente, produzir alguma coisa para a impressão, né? Então, vou imprimir aqui um folder num tamanho A4, sem problemas, a gente escolhe aqui o tamanho A4, ou seja, ele vai readaptar essas informações. E, além disso, a gente pode também, ó, estou passando aqui, tem várias proporções já prontas, e a gente pode também redimensionar de uma forma manual, né? Caso necessário, ajustar aqui de uma forma personalizada, tá? Legal. Percebam que aqui eu estou passando por esses menus sem clicar em nenhum elemento, tá? Por quê? Porque justamente aqui são os padrões relacionados ao projeto como um todo, ao projeto geral, tá? A partir do momento que eu clico em um elemento, então eu vou clicar aqui onde está escrito esse título, Faculdade Comunitária Spark. Bom, primeiro que eu quero trocar esse texto, né? Quero trocar essa informação, então eu vou colocar aqui 2 cliques, vou colocar live sobre Adobe Spark. Vou dar um Shift Enter aqui, como a própria dica tá falando, né? Ok. Então, agora eu consigo redimensionar. Eu consigo definir a fonte, né? Então, a gente tem aqui uma gama de fontes bem bacana, já com a visibilidade, né? Então, eu não preciso adivinhar qual fonte é essa, né? Eu já tenho aqui uma quantidade de fontes bem legal para trabalhar, né? Então, eu vou escolher uma aqui. Posso também pedir para ir para o Adobe Fonts, então ele está trazendo aqui fontes que eu já tenho sincronizado. Caso eu queira usar alguma outra, ó, eu posso ir direto para o Fontes e escolher por lá também, tá? Então, eu vou escolher aqui essa Oswald, ok. Legal, escolhi aqui uma fonte, vou só trabalhar aqui o texto um pouquinho. O que mais que eu consigo trabalhar no texto em si, né? Aqui eu tenho o tamanho dele, né, o espaçamento entre as letras, a gente consegue definir aqui também, o espaçamento entre as linhas, a opacidade, né? Então, aqui eu tenho também a ordem dos elementos, né? Então, de repente, não, eu quero que fique atrás de um outro objeto, né? Então, eu tenho aqui esse objeto que é uma forma, essa forma, ela está atrás do texto, né? Então, a gente consegue, como se fossem camadas, né? Lá no Photoshop, no Illustrator.
O que mais que a gente tem? Aqui eu tenho os ajustes da fonte, né? Se eu quero todas maiúsculas ou não, se eu quero aqui centralizado, né? A gente tem também como organizar isso, tá? Vou selecionar aqui o texto de novo. Eu tenho aqui também, então eu trabalhei a fonte, a cor. Então aqui eu estou a cor agora do texto, tá? Então ele me traz aqui uma paleta para software, mas ele traz também outras cores que a gente pode utilizar. Então se de repente falar, não, não quero usar essa, dessas, eu ainda posso facilmente também, de uma forma bem flexível, utilizar qualquer outra cor. Então eu posso escolher aqui, legal. O que mais? Aqui eu tenho a forma, né? Então, percebam que eu tenho um elemento aqui atrás, né? Um retângulo, né, aplicado. Eu posso, de repente, ao invés de usar esse retângulo, eu posso colocar um efeito sobre o texto, para que eu não tenha que criar essa forma, né? Como assim? Então, eu venho aqui em forma, e eu tenho diversas opções que eu posso colocar no texto. Então, eu tenho aqui, olha, com essa bordinha, né? Que daí eu posso definir a cor também. Eu quero uma borda com canto arredondado, ou quero algo mais redondinho ainda. Enfim, a gente tem uma variedade aqui de elementos bem bacana para trabalhar esses textos. Ou seja, ao invés de criar isso tudo do zero, o Spark já faz aqui para a gente, ó, com um balãozinho, ó, legal. Gostei dessa. Vou trabalhar agora a cor dele, né? Então, aqui ele me traz as composições. Então, como agora eu tenho um texto com uma forma, as cores aqui mudam, né, do texto. Então, eu quero colocar aqui esse vermelho, ou esse. Mas e se fosse ao contrário? Embaralhar. Esse aqui eu acho que ficou legal, hein? Legal. Então, essa forma aqui, como eu não vou mais utilizá-la, eu vou deletar ela, né? Então, eu vou clicar aqui, excluir, deletei aquela forma, né? Legal. Vou só posicionar aqui um pouquinho, trazer para ficar mais aqui um pouco do lado. Posso movimentar aqui com a setinha do teclado também. Legal. Esse outro texto aqui, eu vou colocar a data. Então, vou colocar aqui 15 horas, 29 de julho, dá um Enter. Concluído. Legal. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Na verdade, eu quero que seja alinhado aqui à esquerda, né? E por aí vai. Então, assim como eu fiz na outra, eu consigo também definir aqui uma forma, né? Consigo criar efeitos. Então, por exemplo, quero que seja um contorno com sombra. Né? Então, a gente tem aqui uma gama de efeitos bem bacana também. Aqui a sombra não está aparecendo porque ele está na mesma cor da sombra. Então, deixa eu só mudar aqui. Vou mudar para o branco. Legal. Aí vem aqui em efeitos, tem aqui o pontilhado, tem aqui com a sombra. Enfim, dá para realmente variar bastante todas essas criações. Aqui o estilo. O estilo é basicamente o layout, mas a gente pode trabalhar de uma forma meio surpresa, né? Então, eu clico aqui em embaralhar, ele está fazendo o quê? Ele está mudando, né, esse tipo de estilo dessa fonte, né? Ele muda tudo, muda a cor, muda a fonte. É uma forma até que bem bacana também de criar essa informação. Vou dar um desfazer aqui para voltar no original. Ok, acho que esse aqui ficou legal. Vou só mudar ele aqui para a esquerda, joia. E daí aqui eu vou deletar também essa informação e eu quero colocar o logo para software, né? O que é bacana? A gente tem também as bibliotecas na Adobe. Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente usa com frequência, eu vou clicar aqui em adicionar, eu tenho aqui o que eu quero adicionar, tá? Então, por exemplo, logotipo. Logotipo, eu já tenho aqui o logo para software salvo, né? Mas eu posso adicionar outras informações. Então, de repente, esse aqui é o logo vermelho, né? Eu posso, de repente, colocar o logo branco, né? Ou a gente usa o logo da Adobe junto, então eu posso salvar aqui o logo da Adobe também, né? Ou eu posso adicionar também outras informações. Então, a gente tem uma biblioteca bem grande aqui de ícones,
né? Então, se você quiser colocar aqui alguma informação, ó, olha só a quantidade de setinhas que a gente tem para colocar nessa informação. Deixa eu colocar aqui estrela. Olha quantas estrelas, né? Então, aqui a gente tem uma ampla variedade de elementos que eu posso clicar e arrastar, né? Para utilizar aqui na minha plataforma, né? Então, aqui a gente tem as formas, posso depois mudar a cor, enfim, posso usar aqui de uma forma bem bacana, de uma forma bem dinâmica, tá? Aí eu posso adicionar uma nova foto, né? Então, essa nova foto, por exemplo, vou clicar aqui em foto. A gente pode usar as fotos de onde? Fotos gratuitas, fotos do Adobe Stock, né, das bibliotecas, do meu catálogo no Lightroom. Eu consigo também me conectar a Dropbox, Google Drive, enfim, de como você vai utilizar, de onde você vai utilizar, é muito bacana também. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui nas minhas bibliotecas, eu tenho uma biblioteca chamada, vamos lá, deixa eu só achar aqui, que está um pouquinho na ordem. Adobe Sign Stock, que tem algumas fotos bacanas que eu já licenciei, né? Então, aqui eu consigo escolher alguma nova foto para utilizar, né? E o que é bacana? Quando eu for utilizar essa nova foto, por exemplo, quero usar essa foto aqui. O que ele pergunta? Se eu quero colocar como uma montagem, né? Ou seja, ele vai readaptar todo o meu layout aqui, ou se eu quero colocar simplesmente por cima, né? Para mover livremente. Então, eu vou selecionar aqui mover, então eu consigo clicar e arrastar, tá? Então, isso é muito bacana. Ah, não, eu quero que ela interaja aqui com a fusão, com a montagem, né? Então, clico aqui, adicionar a colagem, né? Então, agora ela faz parte aqui do meu layout. Deixa eu tirar aqui esse texto. Então, por exemplo, agora o que mais que eu consigo fazer nessa foto? Filtros. Então, aqui eu tenho alguns tons que ficam bem mais harmoniosos aqui com o meu texto, com o meu layout, né? Então, esses filtros, eles normalmente, eles trabalham em conjunto, né? Então, posso aplicar aqui um filtro que tenha algo similar a esse. Posso pedir para aplicar em todas, por exemplo, que é o mesmo que já estava na outra, né? Ah, não, quero esse aqui mais vermelho. Quero um outro mais contrastado, esse mais claro. Ou seja, ele já tem aqui uma gama de filtros bem interessante, bem bacana. Deixa eu tirar essa estrelinha que não está combinando. Ok. Vou selecionar a foto de novo. Consigo redimensionar, né? Consigo clicar e arrastar, sem mexer aqui na borda dela, né? Que mais? E aqui em imagem tem as ações que eu ainda posso fazer também com ela em relação aqui a espelhar, redimensionar e também adicionar novos elementos. Então, quando eu clico fora, agora eu tenho todas as outras opções de novo, tá? Legal, fiz isso, né? Fiz o projeto, acho que agora está ok. Está pronto, né? Quero concluir esse projeto. Percebam que eu não dei nenhum Ctrl S aqui, né? Não preciso salvar. Ele é tudo salvo automaticamente, né? Então, se eu clicar aqui para voltar na raiz, eu tenho o projeto já feito, né? Já salvo. Além disso, eu consigo exportar. Então, por exemplo, eu posso compartilhar. Então, eu posso tanto convidar alguém para trabalhar comigo nesse projeto, ou eu posso publicar e gerar um link sobre ele, tá? Então, por exemplo, eu vou gerar um link aqui, criando o link, e esse link eu posso compartilhar com outras pessoas. Então, elas podem depois salvar uma cópia, né? Ou pode fazer algum comentário. Então, é uma forma prática também de copiar esse elemento, tá? O que mais que a gente pode fazer? Eu tenho aqui uma opção de baixar. Aqui na opção de baixar, a gente tem 3 opções aqui no navegador, tá? Então, eu consigo, por exemplo, baixar como um PNG, como um JPEG ou como um PDF. E isso aqui é muito legal, porque isso aqui é muito útil para a situação que eu comentei no começo. De repente, eu tive uma ideia aqui de uma informação que precisa ser passada, mas, por exemplo, aqui na Brasoftware, a gente tem um departamento de marketing, que é justamente quem tem os padrões, né, de layout, de criação. Então, eu posso, por exemplo, criar algo por aqui, gerar um PDF, e esse PDF vai trazer o quê? Vai trazer os elementos separados, né? Então, vai trazer a foto, a outra foto, o texto.
a borda, né, aqui a forma, o logo separadinho. Por que isso é legal? Porque daí eles podem adaptar ou algum layout padrão, ou alterar alguma coisa. Ah, não, está escrito sobre, não, vou tirar, vou deixar só Live Adobe Spark. Então, isso aqui é muito bacana também, tá? Legal? Bom, vou voltar aqui em projetos, vou voltar aqui na Home. Agora eu vou pular um pouquinho aqui o navegador e eu vou abrir o Spark no meu celular, no meu aparelho aqui. Então, deixa eu só mudar aqui. Opa, acho que o aplicativo fechou, mas não tem problema. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Tela do telefone. Legal. Então, olha só, eu tenho aqui, aqui eu estou no Android, eu tenho alguns dos aplicativos Adobe que eu mais utilizo, né? Como eu falei, para o Android, a gente tem só o Post, por enquanto, a gente não tem o restante. Então, se você utiliza Android, eu recomendo utilizar via navegador, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês? Vocês viram que esse projeto eu acabei de criar, acabei de produzi-lo, e eu vou entrar aqui no Spark Post, tá? Então, entrando no Spark Post, primeiro, o que ele trouxe para mim? Ele trouxe aqui modelos, né, que a gente pode navegar para justamente começar essa criação, tá? Então, eu tenho aqui diversos modelos que a gente pode utilizar para começar a criar. Tem aqui a busca, tem outros assuntos, né? Então, por exemplo, viagem, comida, né? Tem vários temas que a gente pode utilizar. Vida, sazonal, que é muito bacana. Campanhas sazonais são itens muito interessantes justamente pelo fato de você ter um conteúdo que começa e termina de uma forma muito rápida, né? Então isso é muito bacana. Bom, e aquele projeto que eu acabei de criar, onde que ele está? Ele está aqui embaixo nesse cantinho, minhas publicações, tá? Então aqui vai aparecer todos os posts que eu fiz no Adobe Spark, seja pelo celular ou seja no computador. Então olha só o último, é justamente aqui esse que eu acabei de criar no navegador com vocês, tá? Então olha só, ele está aqui nesse momento. Então o que é bacana? Aqui eu vou carregar ele, né? Agora eu quero editar, então ele já fez o download das fontes, ele acabou de avisar ali que sincronizou. Vou clicar em editar, e eu tenho aqui como trabalhar esses elementos. Então, legal, esse texto, na verdade, acho que está muito grande, eu quero redimensionar ele um pouquinho, tá? Então, olha só, eu consigo aqui, pela tela do celular, fazer essas ações também. Então, isso aqui é muito bacana. Então, a gente tem também aqui os mesmos recursos, olha só, as fontes, as formas, né, os efeitos. Então, isso realmente é incrível. Bom, vou clicar aqui em concluído. Tenho aqui a marca. E aqui no celular, via celular, a gente tem algo que é muito bacana, que é justamente, aqui está vendo no cantinho direito, a animação. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, ao invés de gerar simplesmente uma imagem estática para postar no Instagram, eu posso criar uma imagem com uma imagem dinâmica, né, com algum efeito. Então, aqui um efeito no texto, né? Posso colocar também um efeito na foto. Então, deixa eu selecionar aqui a foto, para passar aqui os textos. Então, texto deslizar, partir aqui para a foto. Então, aqui é um pan na foto, né? Um zoom. Então, o que é bacana? Aqui tem uma transição de cores nas fotos, né? Então, ou, por exemplo, um desfoque, começa aqui com a foto desfocada, né? E depois foca. Ou mesmo alterando aqui a cor, né? Como ele está transmitindo aqui, talvez vocês não vejam instantâneo. Aqui uma transição. Então, a variedade de efeitos que a gente tem aqui é realmente muito bacana. Isso possibilita o quê? Justamente trazer um conteúdo mais interativo, né? Trazer algo mais dinâmico. O movimento é algo que chama muito a atenção, né? Então, olha a diversidade de informações que a gente pode trazer aqui, né? E daí, claro, legal, gostei, posso tanto salvar aqui no dispositivo, ou compartilhar, né? Então, o que eu quero compartilhar? Eu quero compartilhar a imagem ou vídeo? Eu quero compartilhar o vídeo aonde? Eu quero compartilhar aqui no Stories
do Instagram. Então, ele vai preparar, vai gerar o vídeo e já vai trazer essa informação. Bom, como a gente já está com o tempo aqui, nossa, parece que eu falei tão pouquinho, mas o tempo já está passando bem rápido. Então, eu vou voltar aqui para o navegador, justamente para mostrar mais um recurso, que é um recurso incrível, que são as páginas, tá? Então, eu vou criar aqui uma apresentação, né? Posso clicar aqui no novo. Então, aqui eu tenho esses mesmos menus, né? É basicamente a mesma coisa. E eu vou pedir para criar uma página na web. Então, vamos lá. Quero criar uma página na web. Então, aqui eu consigo especificar já, eu tenho esse título, essa capa, né? Então, eu posso digitar aqui um título. Então, eu vou escolher aqui uma foto, por exemplo. Deixa eu pensar aqui num tema. Vou colocar um tema aqui muito diversificado, tá? Vou colocar aqui minha paixão, que é tudo sobre Goldens. Vamos deixar aqui isso aqui bem fofinho, né? Então, vou colocar aqui um subtítulo. Alegria e fofura, pronto. Não estou pensando muito hoje. Vamos lá. Fotos. Então, aqui também eu consigo tanto fazer o upload de uma foto minha, ou encontrar fotos, né? Por exemplo, Adobe Stock. Então, eu vou aqui no Adobe Stock, eu posso tanto buscar imagens que eu já licenciei. É claro que aqui vocês não vão ver fotos de Goldens, mas eu vou clicar aqui em buscar. Então, eu vou digitar aqui Golden Retriever torcedor, para justamente já trazer uma foto minha aqui. Legal, algumas fotos que eu upei aqui no Adobe Stock. Joia. Então, trouxe aqui uma foto da Bona, vou selecionar aqui a foto. Legal. O que é interessante? Como eu estou aqui em fator de aprovação, de criação desse layout, essa é uma foto que eu ainda não licenciei, né? Então, eu estou testando aqui esse conteúdo. Então, ele traz aqui a marca d'água. O que é muito bacana? A partir do momento que tá licenciado, está aprovado, pode licenciar. Então, eu clico aqui nesse izinho, né, e clico em licenciar. Então, dessa forma, eu estou usando aqui dos meus créditos de estoque, né, e estou licenciando. Ou seja, ele já automaticamente traz a foto em alta resolução para mim, tá? Aqui o título eu vou arrastar só para ele ficar aqui na parte de baixo. Poderia também deixar para cima, ou aqui no canto, né, eu consigo escolher aqui onde vai ficar o título. Legal. Fiz a capa e o título, vou passar para outra área. Então, agora, o que eu posso inserir? Eu posso inserir aqui um texto. Então, eu vou colocar aqui um texto, vou digitar aqui Goldens. Aí, eu posso definir aqui, por exemplo, se ele é um título, se ele é um H2, desculpa, se ele é uma descrição, se ele é uma lista numerada, ou se é simplesmente um texto, por exemplo, em negrito, a gente consegue personalizar isso. De uma forma bem ampla, tá? E o que é bacana? Ele está começando aqui justamente com uma identidade que eu já criei antes, né? Então, eu quero mudar essa identidade. Como que a gente muda? Eu venho aqui em temas, e aqui em temas eu já tenho algumas identidades da marca criadas, né? Com os tons aqui BraSoftware, e a gente tem outros temas também que podem ser utilizados. Então, por exemplo, eu quero testar esse tema aqui, Nightcap. Né? Vou clicar aqui, ele já muda aqui o título, ele muda o corpo do tema também. E isso é super flexível. A qualquer momento você pode vir aqui e trocar esses temas. Né? Então, legal. Troquei aqui para esse tema azul. Agora eu quero colocar aqui uma foto. Então, vou selecionar aqui uma outra foto e vou inserir. Então, vou colocar aqui essa foto. Legal. Como que eu quero essa foto? Eu quero ela no texto, preencher a tela, janela, largura total. Posso mover ela para outro lugar, ou só pequenininha. Ela tem uma legenda. Mas esse tema eu não gostei. Eu posso, a qualquer momento, trocar o tema, né? E dou sequência, e vou adiante. O que mais eu quero inserir aqui?
Eu uso muito esse layout dividido. Então, aqui eu consigo inserir uma imagem. Então, eu vou selecionar uma outra imagem aqui. E daí, aqui do lado, eu posso inserir, de repente, um texto, né? Então, texto, e escrevo aqui o que precisar, tá? Então, a gente pode ir escrevendo. Ah, não, mas essa foto acho que vai combinar do outro lado. Então, eu posso inverter aqui, né? Troquei aqui o lado das duas informações, né? Então, a gente pode ir criando esse conteúdo de uma forma bem prática, tá? Aí a gente pode aplicar vídeos também, então eu posso colocar aqui um vídeo do YouTube ou um vídeo do próprio Spark. Posso colocar links, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um botão, né? Então, vou colocar aqui um botão de uma matéria bem bacana, designers 10 vezes mais rápidos com estoque. E daí aqui vou colocar o link para esse banner, designers 10x, acho que é isso. Salvar. Então, agora, quando você visualizar, ele vai ter o link aqui clicável, tá? Legal. Vamos supor que eu fiz aqui o conteúdo, não vou perder muito tempo aqui para agilizar, e já vou abrir uma página feita no Spark. Então, legal. Fiz, está pronto, acho que agora está ok, quero compartilhar com vocês. Eu tenho duas opções. Eu posso, aliás, 3 opções. Eu posso visualizar, né? Então, aqui ele vai carregar as informações, né? Então, aqui é como você vai ver essa apresentação, tá? Aqui tem o link, né? Então, vamos ver se realmente o link está certo. Legal, está certo. O que mais que a gente tem? Deixa eu fechar aqui a visualização. Eu posso apresentar por aqui, né? Então, vamos supor que, justamente, você é um aluno e está apresentando um trabalho, né? Para sua turma, né? Para sua equipe. Aí, com as setinhas do teclado, você vai passando aqui as informações, né, da sua apresentação, né? Legal. E daí eu tenho também como compartilhar um link, né? Então eu clico aqui em compartilhar, publicar e compartilhar link, né? Ele vai trazer a primeira vez aqui, opa, essas coisas só acontecem quando a gente está ao vivo, né? O que é esse link? É justamente essa possibilidade de mandar essa informação para alguém. Então, eu já deixei aberto aqui algumas informações, né? Então, esse link que eu criei previamente é justamente essa matéria, esse conteúdo bem bacana, né? Então, aqui é uma informação que eu passei adiante de uma forma bem prática, né? E o que é legal? Se eu redimensionar essa página, né? Então, vou redimensionar aqui, perceba que ele é totalmente adaptável, tá? Então, olha só. Então, se você visualizar esse link, né, no seu celular, por exemplo, ele é totalmente adaptável. Ah, essa imagem aqui está um pouquinho pequena, né? Quero aumentar ela um pouco. Como que a gente faz? É só clicar na imagem, né? E você tem acesso a ela maior, tá? Então, aqui você consegue visualizar a imagem também. Então, isso também é muito legal. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Joia. Então, por exemplo, para quem quiser saber um pouco mais sobre o Spark, eu tenho também aqui uma página, um Spark falando sobre o Spark, né? Então, dessa forma, a gente consegue justamente trazer informações de uma forma bem dinâmica e bem prática, né? Ou seja, em poucos minutos você consegue criar, né, informações para compartilhar com os colegas, com professores, com alunos, né, de uma forma bem dinâmica. Bom, como o meu tempo está chegando bem no finalzinho, Fabi, a gente tem perguntas? Temos dúvidas? Oi, Eriquinha, parabéns pela apresentação, excelente, muito rico a ferramenta, muito rica, né, com vários recursos, muito bom. E temos algumas perguntas aqui. Algumas pessoas te parabenizando, né, gostaram muito da ferramenta, não conheciam. Tem algumas perguntas aqui do Amauri, eu vou começar por ele. Obrigado, Amauri, por conseguir participar, interagir aqui com a gente. Ele perguntou se a gente vai disponibilizar algum material. Sim, nós vamos disponibilizar a gravação dessa live, que você vai poder acessar depois. Fique super tranquilo. E ele está perguntando também aqui uma coisa, Erika.
Ele quer saber se é permitido usar e mixar as imagens do Spark. O que seria o mixar? Fica até aqui Vamos lá, aberto fica o aberto. chat para ver se ele consegue exemplificar um pouquinho mais a pergunta. Ele também tinha feito uma outra pergunta, eu já vou linkar aqui também, talvez ajude a tentar esclarecer. Ele Tá. pergunta o seguinte: ele pode subir imagens dele e outras públicas para os projetos dele? Pode. Você tem a opção de justamente upar as imagens do seu computador, né? Então é algo que eu uso muito, porque eu também trabalho com fotografia, né? Então eu tenho algumas imagens que eu mesma produzi, né? Então eu já usei muito também o Spark para a criação de orçamentos, para a criação de portfólio também. Então você pode fazer o upload das suas imagens, sim, tranquilamente, tá? Perfeito, excelente, excelente, Erika. Tem uma outra pergunta aqui, a pessoa acabou entrando como anônimo, mas é bem interessante. Ela pergunta o seguinte: existe diferença entre a versão do navegador e a versão da app? Tá. Existem algumas poucas diferenças, tá? Então, por exemplo, no post, a gente tem essa diferença na questão pelo navegador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui pelo navegador, eu tenho a possibilidade, deixa eu voltar aqui no post. Esse post aqui no celular, eu criei a animaçãozinha. Aqui no navegador, eu não consigo usar essa função de animação, tá? No navegador, eu tenho essa função de gerar um PDF, né, de baixar esse PDF, que no celular a gente já não consegue. Mas no celular eu consigo gerar aquela versão animada, aquela versão com aqueles efeitos, né, que ele acaba gerando um vídeo, tá? Então é basicamente isso. No restante as funcionalidades elas são basicamente as mesmas, tá? Então, por exemplo, a página você pode criar também no celular, no caso a página e o vídeo só no iPhone, né? Mas você consegue criar também de uma forma bem tranquila, tá? Perfeito, Eric, excelente, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, a pessoa quer saber, também conectada como anônimo, mas ela pergunta o seguinte: posso abrir um arquivo do Spark no InDesign? E é exatamente isso que eu acabei de mostrar do PDF. Esse PDF você consegue abrir tanto no InDesign quanto no Illustrator, tranquilamente. E daí ele vem com as camadinhas, né? Ele vem com os elementos separados. Então é uma forma de otimização muito bacana, justamente para trabalhar em equipe, para integrar, né, esse fluxo de criação, de produtividade entre as equipes. Então você pode criar, começar. É a grande magia do multiplataforma, né? Então você começar um projeto, começar um conteúdo, né, no celular e depois avançar aí para recursos mais avançados no InDesign ou no Illustrator também, por exemplo. Excelente, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Kildare Reis. Obrigado, Kildare, pela pergunta, pela interação. E é uma pergunta interessante. Ele quer saber qual o formato de saída dos vídeos criados pelo Spark. Kildare, grande Kildare, obrigada mais uma vez pela participação, pela pergunta, agradeço bastante. Os vídeos eles saem em MP4. Muito bom, um padrão bacana que dá para trabalhar em várias plataformas, ótimo. Outra Exato, pergunta exato. aqui, né, é perguntando se ele gera um HTML. Desculpa, deixa eu concluir aqui a pergunta. Claro, claro. As fontes são da Adobe Fonts, eles geram HTML? Sim, sim. Então, quando eu crio uma página, né, no caso da página, ele vai fazer essa integração com as fontes do Adobe Fonts, exatamente. Então, por exemplo, aqui eu defini essa fonte para essa página, né? Então, aqui está o domínio, é um HTML que a gente não consegue trabalhar ele no back-end, né? Eu não consigo modificar os elementos dele, mas ele já traz essas fontes. Então, se eu compartilhar esse link com vocês, qualquer pessoa que abrir vai exatamente ver a fonte que a gente utilizou. No caso do PDF, né, como se eu fizer o download desse arquivo em PDF, como ele está usando uma fonte do Adobe Fonts, isso é até uma novidade agora de junho, né, das atualizações da Creative Cloud. Tanto o InDesign quanto o Photoshop, agora quando eu carrego um arquivo
que tem uma fonte do Adobe Fonts que eu não tenho ativada na minha máquina, ele ativa automaticamente, ou seja, claro, você precisa estar conectado à internet, ele já vai, o aplicativo vai abrir aquele arquivo, vai identificar, opa, eu tenho uma fonte do Adobe Fonts aqui. Então ele conecta, né, e já ativa a fonte para você. Isso é fenomenal. Olha, de todos os serviços da Adobe Creative Cloud, né, o Fontes realmente é um dos meus favoritos, porque ele traz justamente essa flexibilidade, essa facilidade de uso muito bacana. E o que é legal? Deu um problema no meu computador, então eu preciso abrir agora esse projeto em outra máquina. Ele vai sincronizar as fontes novamente com a máquina, né? Então isso realmente é muito bacana. Muito bom, Érica, excelente, excelente. Tem uma pergunta aqui bem interessante e importante, a pessoa também não se identificou, né, entrou como anônimo, mas vale bastante a pena até para poder estimular as pessoas que estão trabalhando, né, estão se aprimorando aí com as soluções da Adobe. Ele está dizendo o seguinte, né, boa tarde, existe certificação para Adobe? Existe, a Adobe tem um portal chamado Adobe Educa, que é um portal com treinamentos e certificados de cada software, inclusive do Spark, por exemplo. É um site muito bacana, é uma informação bem interessante, bem bacana. Você consegue emitir certificados por lá também. Excelente, Érica, excelente. Com isso, a gente chega ao final aqui da nossa live. Queria te parabenizar mais uma vez pela apresentação, excelente conteúdo, excelente experiência. Quero agradecer mais uma vez também, em nome da Bra Software, a todos que ficaram com a gente aqui até o final, que interagiram com a gente, criaram essa dinâmica super importante. Agradecemos muito a participação. E, bom, eu fico por aqui, Érica. Se você quiser passar suas considerações finais, fica à vontade. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima live. Érica, fica com você as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Fabi. Bom, obrigada a todos mais uma vez pela participação, pela interação, pelos comentários. Agradeço muito. Lembrando que se vocês tiverem qualquer outra dúvida, né, sobre o Spark, sobre a Adobe em si, sobre os produtos, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Então, aqui eu deixei até o meu e-mail particular e o e-mail do nosso time Adobe também, né? Então, isso é bastante importante deixar claro que a gente tem um time dedicado aqui à Adobe, né? Então, a gente está aqui à disposição para solucionar todas as dúvidas sobre licenciamento, né, sobre os aplicativos. E é isso, fica o convite para quem não conhece ainda, conhecer o Spark, que realmente é uma solução muito bacana para qualquer área, né? Então, se você ainda não conhecia, já baixa aí no seu celular, já instala ele aí, e para utilizar, que realmente vocês vão se surpreender com os recursos, com as possibilidades, né, de criação, de comunicação que ele traz. E é isso, mais uma vez, meu muito obrigada a todos, e acompanhem, né, recomendo aqui que realmente sigam a Bra Software nas mídias sociais para justamente serem avisados, né, sobre todas as lives, todos os conteúdos, que não é só sobre a Adobe, né, tem uma gama de parceiros aí muito grande e muito completa. E é isso. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Excelente, Érica. Muito obrigado. Fantástico. Pessoal, grande abraço e até a próxima live. Até a próxima. Abraços.